professor também, pastor Isaías, todo o corpo de obreiros, aqui na retaguarda, em nome de Jesus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender a Pedro. E era o dia dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 paternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Assentados em nome de Jesus. Estamos em um contexto missionário. Falar de missões é uma coisa bonita, uma coisa boa. A palavra é muito bonita. Missão, fazer missão. O fazer é mais lindo ainda. Falar de missão é bonito. Fazer a missão é muito lindo. E no contexto que nós estamos vivendo, na chamada 1ª hora, antes que a trombeta soe, o céu se rasgue e o Espírito Santo leve a igreja para se encontrar como Senhor nos ares, Ele vai fazer pelo menos 2 coisas. Isso pensando de uma maneira racional. A primeira coisa é separar os seus. A segunda coisa é mostrar quem é quem. O tempo que nós estamos passando, vivendo e atravessando, eu intitulo como uma grande peneira de Deus. Nós vemos o agir de Deus dentro deste tempo pós-moderno como uma grande peneira de fato, aonde estão se revelando muitas coisas. Tem acontecido muitas coisas no mundo em que nós vivemos, tantas aberrações, tantas coisas esquisitas, tantas coisas que há anos a gente não via, ou quando a gente citava era algo que estava fora do contexto da igreja. Mas estamos vivendo um tempo onde aquilo que nós apenas citávamos para os jovens, adolescentes, crianças, no seio da nossa família, como cuidado, soava como um cuidado pessoal entre a família, agora nós temos que pregar missão dentro da igreja. Temos que pregar conversão e libertação dentro da igreja, porque aquilo que a gente temia que acontecesse tem acontecido no meio de nós. É como Jó, quando começa a passar pela sua aprovação, ele vai alçar uma palavra e vai dizer aquilo que mais temia e sobreviveu. A gente pregava, estamos dentro de um contexto missionário, a gente pregava contra o homossexualismo fora da igreja. Hoje a gente precisa pregar contra o homossexualismo dentro da igreja. A gente pregava contra o lesbianismo fora da igreja. A gente enchia a boca para falar que estávamos em evangelismo na rua e encontramos alguém que se autodeclara homossexual, lésbica ou qualquer outro tipo de gênero. O que a gente menos esperava era que teríamos que lidar com essas coisas dentro da igreja. Pior ainda é quando isto acontece dentro de casa, com parentes próximos. Aí a gente chora, começa a perguntar para Deus onde foi que nós erramos, e começamos a orar a Deus dizendo: tudo que eu podia fazer, tudo que o Senhor mandou me ensinar, eu ensinei. Alguém olha para nós e começa a dizer: a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E a gente começa a lembrar do texto, ensinam a criança o caminho que deve dar. Ensinar, aqui tem uma pequena diferença
em que nós precisamos prestar um pouco a atenção. É que nós costumamos dizer e ler, ensina a criança o caminho que deve andar. Não sei quantos aqui já citaram desta maneira, ensina o menino ou a criança o caminho que deves andar. E quando crescer, não se desviará dele. Mas se você investigar um pouco mais, você vai perceber que o pronome no hebraico não é ensinar o, é ensinar no. É diferente. Ensinar o caminho é apontar a direção. Ensinar no caminho é pegar na mão e andar junto. São duas coisas diferentes. É quando alguém ou como alguém me pede uma indicação do endereço, eu aponto uma direção e digo que o Aquidauana é para lá ou para lá, vai lá no Google, no Waze, seja onde for. No mecanismo que queira se utilizar para a identificação de locais, vai lhe apontar uma direção, vai lhe mostrar um caminho. Mas ensinar no caminho é pegar na mão, andar junto e se cair e estar ali do lado para levantar. Existe uma enorme diferença. Eu poderia citar, estamos dentro de um contexto missionário e eu preciso aplicar isto. Daqui a pouco a gente finaliza aplicando isso de maneira bem didática para você entender. Ensinar o caminho é eu dizer para a criança: vai orar, vai ler a Bíblia, vai ajudar. Isso é eu dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Mas eu ensinar no caminho é eu dizer: hoje nós vamos jejuar. Perceba que o pronome já mudou. Eu vou fazer junto com você. Não adianta eu falar para você: é tempo de fazer missão, se você não me ver fazer. Não adianta eu dizer para você: está no tempo de visitar a fulana ou fulano, se você não me ver fazer. Está na hora de você se levantar e ir para o hospital. Se você não me ver, você não vai fazer. Mesmo que você tenha a sua consciência. Mas ser humano é terrível. Ser humano, me permita essa expressão bem louca aqui. Ser humano é um bicho muito doido. Porque ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe o que é para fazer. Sabe o que tem que fazer. Mas se ele não vê ninguém fazer, o miserável não faz. O ser humano é um bicho doido. Tem que sempre alguém está dizendo de maneira didática: vamos evangelizar. Vamos para o presídio, mas eu não vi nenhum dos diretores indo. Vamos visitar a irmã, mas eu não vi a vida ainda. O ser humano é um bicho. Sabe o que é para fazer, sabe o que tem que fazer e fica esperando motivos para fazer. Quer um motivo para fazer? Olha para a cruz. Veja tudo que Deus já fez por você, você terá inúmeros motivos. O texto que a gente leu é uma igreja vivendo um contexto missionário, em que Cristo, o missionário, que é o segundo Adão, porque o primeiro falhou, agora o segundo Adão precisa vir como missionário pessoal, inicia o seu ministério, forma a base da igreja, chamada igreja primitiva, com alguns homens que também, dentro da nossa ótica, eram homens muito loucos, eram pessoas fora do padrão, eram pessoas que não tinham quase que nada a ver com aquilo. Mas Deus não procura esse tipo de coisa. Quando Deus seleciona, Ele chama e se alguém quiser questionar, questione para Ele. A escolha é dele. Eu me lembro que um dia
Ele passou a noite inteira orando. E depois de passar a noite inteira orando, ele desceu do monte. E a Bíblia vai dizer que ele, na beira da praia, chamou para si os que ele mesmo quis. Depois de orar, ele reuniu a multidão e chamou para si os que ele mesmo quis. Chamou para si os que ele mesmo quis. Então você, como escolha dele, quem sou eu para adorar? Você não está aqui porque ele decidiu apontar o dedo para você, mas eu não sei, eu não posso, não consigo. Tudo bem, a escolha dele, ele sabe o que faz. Não sei falar direito, tudo bem, ele fala na sua boca, tanto faz. Eu não tenho leitura. Quem disse que Deus está preocupado? Eu disse para o jovem que eu estou discipulando, o pastor Vandinei, ele sabe quem é o Ribamar, e ele perguntou: irmão, esse Jesus é um negócio muito doido, ele escolhe pessoas que não tem nada a ver. Eu disse para ele: Deus é assim mesmo, Deus é doido, chama quem ele quer chamar, ele vai usar com leitura, com estudo, e vai usar alguém que não sabe fazer nem um ovo, um copo. A escolha é sempre tem alguém para dizer: não gostei, problema é seu. Poderia ser fulano, poderia ser fulano, mas temos que chamar outro, problema é dele. Mas o fulano sabe falar melhor. Fulano tem estrutura. E quem disse que Deus está olhando para isso? Você está olhando a estrutura de que lógica interna ou externa? Que tipo de estrutura você está olhando? Por dentro ou por fora? Porque olhando a estrutura pelo lado de fora, Samuel olhou e disse: é este. Logo o primeiro, Adão, soldado do exército. E Deus já gravou logo dizendo: você está olhando a estrutura pelo lado de fora, eu estou olhando a estrutura podre pelo lado de dentro. Você está olhando apenas a aparência do vaso, eu estou olhando o vaso pelo lado de dentro. Pelo lado de fora ele prega, canta, roda, sapateia, vira, lagartixa, sobe pelas paredes. Mas eu estou olhando o vaso pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro é podre, é um sepulcro calhado, não tem a presença, não tem intimidade, não tem unção, não tem graça. Para mim não serve. Você está olhando pelo lado de fora, estou olhando pelo lado de dentro. E não tem problema, deixa. Passou todo mundo. Aí o profeta já pôs a cabeça e diz: eu acho que eu vim no endereço errado. Eu acho que Deus me mandou no endereço errado. Só que Deus não é o endereço foi dado de maneira correta. O Samuel enche o teu vaso de azeite e vai na casa de Jessé, lá em Belém. Deus não erra endereço. Ele não errou o endereço da tua casa quando te chamou. Levante uma de suas mãos, por gentileza. Levante. Você não está aqui por um acaso. Você não é obra do acaso. Deus não errou o endereço da tua casa. Ele já sabia onde você morava, já sabia a família que você se encontrava. A tua família pode ser ruim, a tua família pode até, entre aspas, não valer nada, mas Deus, ele soube escolher. Na tua casa ele escolheu você como um porta-voz dele. Ele não errou em te escolher, ele não errou em te selecionar. Ele apontou o dedo para você, mesmo sem aparência, mas ele disse: eu te chamei, te escolhi, te separei, porque ele. Quando passou todo mundo, o Samuel vai perguntar: já acabou os jovens? A primeira resposta é essa. Coça a cabeça e diz: peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui um pouco. Deixa eu fazer a conta. Lembra aquele provérbio da galinha que vai contando os pontinhos, né? Passou um, passou outro. Faltou o menino. Faltou o menor. Interessante que os bonitão estavam dentro de casa. O braço cruzado sem fazer nada, só respondendo e murmurando. A gente deveria fazer. Enquanto os grandão estão dizendo deveria, tem um menor no campo dizendo: se ele só falar, eu vou fazer. Ele só fala, deixa eu faço. E
Samuel dizendo: "Meu Deus, o Senhor tem certeza?" Me disseram que ele é pequeno. Ele é pequeno por fora, mas é grande por dentro. Eu conheço ele. Não tem aparência por fora, mas eu conheço pelo lado de dentro. Quantos? A vista da filha não tem dúvida. Não tem dúvida. Você já percebeu que no meio da igreja é sempre alguém dizendo: a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, temos que fazer. Mas nunca sai do lugar. Eu sou assim mesmo, não. Eu não gosto muito de enfeitar pavão. Não fui chamado para enfeitar a mensagem, para massagear a ego de ninguém. Eu vou aqui enfeitar e dizer que focinho de porco é tomada. Só para você se alegrar? Não. Está na hora de deixar o vamos fazer, para fazer de fato valer. Porque de boca para fora a gente faz o tempo inteiro, mas fazer, colocar a mão na massa, a gente está em falta. A igreja estava crescendo. A igreja crescendo. Aparece um cenário, um certo rei, chamado Herodes Agripa II, que por conta de algumas falcatruas, não foi muito bem aceito pelo povo judeu. O povo judeu tem repulsa de Herodes Agripa II. E ele vê e percebe que já não tem crédito com o povo. E ele precisa ter moral com o povo, ter crédito com o povo. E alguém, eu acho que Satanás, foi no ouvido de alguém e disse para esse alguém falar no ouvido do rei. Disse assim: tem uma coisa boa que ele pode fazer para a graça do povo. Mata os crentes. Mata os crentes. Começa assim: mata primeiro o líder, que ferindo o líder, a igreja para. E não é que miserável Herodes caiu na besteira de fazer isso? Prendeu o Estado, matou a fio de espada, e é o texto que diz. Lucas vai registrar, dizendo que, vendo ele isto, que agradaram a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você rapidinho. Tiago, ele era o quê? Tiago, ele era o quê? Ele era de que povo? Ele era judeu? A morte dele agradou a quem? Os próprios irmãos. Esse negócio que a gente fica flutuando. E vendo ele isto, que matando um dos líderes da igreja, agradou os próprios irmãos judeus. Meu Deus! Já está na ponta da língua, vai receber. Tem gente que não tem coragem de fazer, mas aplaude quando alguém faz. Tem alguém que não tem coragem de te afrontar, mas aplaude quando se levanta um para falar mal de você. Tem sempre alguém. Não vou mexer muito, tá? Para a gente deixar para um outro tempo. É o propósito da missão, mas isso é missão, porque a gente precisa tratar as feridas de dentro para a gente conhecer. Se a gente não entender o valor de unidade aqui, não é lá fora que a gente vai fazer. A missão começa em unidade, aqui dentro primeiro. Não adianta bancar uma de igreja unida aqui querendo matar uns aos outros e lá fora dizer que a igreja faz missão primeiro aqui dentro. A primeira missão é viver como irmãos aqui dentro. Se a gente não consegue viver nem como irmãos aqui dentro, engalfinhando, matando uns aos outros, como é que a gente quer que os de fora venham para dentro? Herodes, ou melhor, os judeus queriam matar os irmãos da igreja, mas não tinha coragem porque era do próprio sangue. Mas quando viu alguém que disse que ia fazer e fez, aí o povo que já queria ver a miséria aplaudiu o carro da graça. E vendo que deu certo, a primeira investida deu certo.
certo da primeira vez, conseguiria da segunda. Aí o negócio já foi mais estreito. Deu certo na primeira, que era para na segunda movimentar a igreja. Deus permite certas coisas para ver a reação. Tiago está morto. Herodes disse: ganhei a confiança do povo, o que é que a gente faz? O mesmo demônio visitou o ouvido dele e disse: prende o presidente do ministério. Prende Pedro, porque prendendo e matando Pedro, acabou a igreja. Ele disse que é verdade. Não tinha pensado nisso. A gente matou o segundo, mas esquecemos o primeiro. Aí ele caiu na besteira. Ele prendeu. Só que no outro dia era a festa da Páscoa, não podia matar ninguém. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar preso na fortaleza Antônia, a mesma, que era chamada Porte de Pilatos, alguns anos antes, quando Jesus foi amarrado a um pedaço de tronco e ali foi açoitado. Aqui em Atos capítulo 12, a fortaleza Antônia. Agora, Pedro, como líder da igreja, está preso e o caboclo vai dormir. Esse crente é doido. Ameaçado de morte, sabendo que amanhã vai morrer. Aí ele coloca o braço na cabeça. Se eu for morrer amanhã, eu vou dormir. Vou descansar. Só que ele não sabia que enquanto ele estava preso, o propósito de Deus em Cristo estava sendo realizado. Eu disse que Deus faz algumas coisas para movimentar a igreja. A prisão de Pedro fez a igreja acordar. A prisão de Pedro fez a igreja acordar. Pastor, acordar para quê? Para orar? Acordar para quê, pastor? Para orar? Pedro estava preso, mas a igreja fazia a oração por ele a Deus, dizendo: Pai, liberta Pedro. Pedro está dormindo, mas tem uma igreja acordada. Pedro está descansando, não apenas porque ele tem uma promessa, de fato ele tinha uma promessa de morrer velho. E enquanto a igreja está orando, Deus movimentou de cima para baixo. 9 eu já caminho aqui para o final. Eu nunca vi. Eu não dá tempo de falar dos elementos que Herodes arrancou dele. Herodes aqui é a figura de Satanás. Tirou as sandálias, tirou a capa, tirou o cinto e tirou uma outra coisa. Tirou 4 coisas. A primeira, a capa, é tirando autoridade. O cinto está tirando a identidade. A sandália está tirando o poder de locomoção. Então, Herodes estava dizendo para Pedro: a igreja acabou, porque judeus descalços não mandam, a igreja não manda. Tirando o cinto, tira a identidade da igreja, sem identidade da igreja morta. Tirando a capa, tira a autoridade, tira a unção, a igreja sem unção não vive. Isso era o diabo dizendo: acabou a identidade da igreja. A igreja fazia oração por Deus. Eu finalizo aqui. Se você puder ficar de pé, faça isso. Eu não vou cansar nem você nem a mim. A igreja estava orando por Pedro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu da prisão e tirou Pedro. Quando o anjo chegou, a prisão abriu. Só o povo de hoje que quer fazer missão sem orar. Só a igreja de hoje que quer fazer missão sem identidade, sem nome, sem honra, sem moral. Você tem nome na sua casa?
Você tem identidade, moral, honra, caráter dentro da sua casa? Você não precisa me responder. Só abra uma de suas mãos ou até as duas e olhe para ela. Olhou? Fique com elas abertas. Êxodo 34, 20. Grande Deus! 3 vezes ao ano. Diga para o povo: vir a minha presença. Detalhe, avise para eles que ninguém se atreva a vir na minha presença de mãos vazias. Avisa para o povo que de maneira obrigatória eles precisam se apresentar diante de mim. Detalhe, ninguém se atreva a vir a mim de mãos vazias. Êxodo 34, 20. O que tem em suas mãos? O que tem em suas mãos? Que tipo de obras tem em suas mãos? O que tens em suas mãos para apresentar diante de Deus? O que tens feito com o tempo que você tem? Pastor, mas eu não tenho tempo. Essa é a pior desculpa que a gente pode ter. Tempo ninguém tem, tempo a gente cria. Se a gente for procurar tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Você tem tempo para mexer no telefone porque você cria tempo. É você que seleciona momentos. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Tem desperdiçado ou tem aproveitado? Olha aí nas suas mãos. Eu não vou dizer que tem pó de ouro como alguns diziam no passado. Olha para as suas mãos. Tem pó de ouro, pó de prata. Eu estou perguntando se tem obras nas suas mãos. Estou perguntando se tem armas nas suas mãos. Eu estou perguntando o que é que você tem em suas mãos. Se até Cristo tem obras nas mãos, só a gente que tem a audácia de se apresentar de mãos vazias. O que diz feito com o Senhor? O que tens esperado para começar a fazer? Eu estou esperando começar a fazer um curso de pregação, de pregador, de homilética, oratória. Me perdoe a expressão. Está na hora de tomar a vergonha na cara e aproveitar a oportunidade que tem. É o mendigo na rua, é o seu vizinho, teu colega, teu amigo. Ele é um campo missionário. Mas eu quero ir para viajar. Obra missionária não é turismo. Missão não é retiro de férias. Quantas pessoas falam ao seu lado? Você não fala nada, fala de tudo, menos de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Eu ouço a voz do Espírito Santo ecoando dentro desta casa, nesta noite, para mim, para você. É tempo de acordar, o tempo está passando. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A igreja está dormindo, cochilando, perdendo tempo. O tempo está passando perto dele, ao redor dele. Ele está olhando para outras coisas. O tempo está passando, ele está perguntando: o que vais apresentar diante de mim? É tempo de despertar. É tempo de despertar do sono. Em um determinado dia, a gente diz que não tem tempo. A gente que tem isso impregnado na alma, a gente fica orando a Deus. Coloca a gente na minha frente. Coloca a gente na minha frente. Determinado dia, lá na Bahia, voltando de uma ministração dentro do ônibus, eu estava com um livro nas mãos. Eu estava lendo. O título do livro é Ele Escolheu os Carros. E de repente, sentou uma jovem do meu lado esquerdo. E eu percebi que ela olhava demais, de canto de olho,
Aí eu virei a capa na direção dela. Eu disse: Senhor, coloca a pergunta dela na boca dela para que ela me faça. Mas se ela não falar nada, a iniciativa é minha. Eu olhei e percebi que ela olhava demais. Eu percebi que ela não estava tendo iniciativa. Eu mesmo iniciei e disse: quer ler? Estou percebendo que você está lendo demais. Ela disse: deixa eu dar uma olhada. Agora ela pegou aquele livro. Eu disse: você consegue entender o valor do título que está na capa deste livro? Por você, ele escolheu os cargos. A jovem baixou a cabeça, começou a chorar e disse: eu sou uma afastada da igreja. Eu falei: afastada da igreja. Até agora, volta para Jesus agora, porque por você, ele decidiu escolher o cidadãos. E dentro do ônibus ela baixou a cabeça e disse: eu quero me reconciliar com Jesus e agora. Eu disse: Pai, aqui dentro desse ônibus aceita e receba a alma dessa jovem nas tuas mãos mais uma vez. Meu corpo se arrepia porque a gente fala tanto de missões e perde tempo. Eu tinha um sonho de viajar para outro país, mas o meu país foi na roça. 3 anos de campo missionário. 2007, logo ao terminar o primeiro ano de curso missionário, o pastor disse: você quer conhecer o seu campo? Ao jovem, e terminando o curso de missões, ouve o seu pastor dizer: quer conhecer? Seu sorriso mais. Eu disse: eu quero. Ele disse: bora. Eu naquela empolgação, vou tirar o passaporte. Eu estou vendo que o negócio está indo para um rumo que eu falei: essa estrada eu conheço. Entrando para a zona rural, eu falei: rapaz, só se for na África, né? Zona rural. Cheguei numa casa de taipa. Alguém sabe o que é taipa aqui? Casa de taipa? Meia dúzia de barra. Me apresentou uma família e disse: essa família que vai mudar de você, vai você. Esse aqui é o seu grupo missionário. Eu olhei para casa de taipa, sem energia. Os pés de mão com um dedo indicador. A estrada de barro. A igreja lá no fim do mundo. Ele disse: essa aqui é a igreja que você vai ser missionário dela. E aí eu, naquela empolgação, falei: já que eu estou aqui, não tem como voltar, vou embora. Rapaz, eu pensei que era um ano só, foram 3. E orando: antecipa, Jesus, antecipa esses 3, antecipa esses 3, antecipa esses 3. Mas aí eu parei de orar. Ainda no primeiro ano, eu pedi para o Senhor: dá continuidade, porque agora eu peguei gosto. Eu queria ir embora, mas agora eu peguei gosto. Quando eu vi a primeira pessoa ser curada, eu disse: é isso aqui que eu quero. Andar por 1 hora na chuva, na lama, nos estrumes de animais, eu disse: está tudo certo, sapato mais novo mesmo, é isso que eu quero. Comendo cascudo, não sei como é que você chama aqui, bagre africano, anda na lama, come carniça, resto muito peixe. Olha, só tem isso para isso. Quando não tinha esse peixe, tinha preguiça, pô, vai ela também. Quando não tinha bolacha, vai a bolacha também. E quando não tinha, vai sem nada, mas vai. A obra te mantém. 3 anos. Mas eu vou lhe dizer: o que eu vi naquele campo missionário por 3 anos, eu não vi no resto da minha vida dentro das igrejas. Naquele local, eu me entreguei tanto que eu vi parafusos saírem da perna de jovens pulando no poder do Espírito de Deus. Mas a pior tristeza para mim foi quando eu voltei do campo missionário. 3 anos depois, a líder de jovens não compreendeu, não entendeu que a minha ausência na igreja não é porque eu estava na rei, no pagode, não é porque eu estava fazendo turismo, não é porque eu estava em qualquer outro lugar curtindo férias de escola. Eu
estava no campo missionário, que por mais que não pareça, minha camisa era PP, mas parecia extra G, parecia aqueles bonecos de posto, que fica com aquele braço puxando para dentro. Agora eu estou mais claro, mas eu já fui mais escuro, cor de carvão. Estava igual a sunamita, não olhei isso, mas você morena porque o sol queimou. As pernas às vezes doíam, mas eu tinha que caminhar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Quando não tinha isso, tinha jegue, no longo do jegue, mete o pago, vamos embora. Quando não tinha de bicicleta, quando não tinha de uma moto, veio até despedaçar. Tinha a provisão no veículo. E a minha líder de jovens não me entendeu isso. Quando eu voltei. No primeiro culto que eu participei, após voltar, ela olhou para mim e disse: você, não sei o que você quer. Anda de galho em galho, saindo fora da permissão de Deus, sem a presença de Deus. Fala um monte de treino, um monte de negócio. E aí ela disse, ainda para que eu me percasse a miséria que ela estava falando para mim. Ela disse, amém, olha bem para mim. Baixei a cabeça, todo enfesado, garrei a Bíblia debaixo do braço, num pinote, desci para casa. Minha mãe na sala, passei disparado, ela perguntou, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Ela disse, não está bem não. Eu falei, então fica na sua aí, na sala aqui, vou aqui. Ela estava injuriada da Bíblia. Joguei a Bíblia em cima da cama. Dobrei o joelho no chão e disse, Deus, senta aqui no pé da cama aqui. Vamos conversar um negócio aqui, que hoje eu estou arrebentado. Dá uma chegada aqui, me fala, me diga. Os 3 anos que eu estive naquele lugar, porque não era meu querer estar ali. Eu não fui porque eu quis, mas depois de estar lá não queria sair. Mas o que o Senhor fez lá? Foi o Senhor que fez ou foi o diabo que fez? Era a tua presença que estava comigo ou estava sendo usado pelos Satanás? Porque a irmã falou que eu saí fora da tua vontade, fora da tua permissão e sem a tua presença. Então me diga, quem foi que curou, quem foi que levantou as pessoas lá? Quem foi? A minha surpresa, a resposta que eu tive de Deus foi nenhuma. Nenhuma. Isso é na quinta-feira, de sábado para domingo ia ter uma vigília na igreja. Aí eu deu na igreja, vai lá na roça, busca os irmãos, busca o dirigente que era acabou desse tamanho, matuto da roça, não sabia ler. Ele falava para a igreja, abra essa Bíblia em Apocalipse, a Bíblia dele estava em Salmo e ele lia em Mateus. Ele estudava em Mateus. Eu fui lá, não sei, meu querido, onde foi que eu arrumei dinheiro, pastor Carlos, para pagar a passagem de todo mundo, pastor Carlos. Gostei dele, só em casa, jovem, bem pirado. Mas a hora que a gente chegou na vigília, deram a oportunidade de um adulto desse tamanho, diácono, ainda dirigindo a igreja. Aí ele abriu a Bíblia dele, não sei onde estava aberta a Bíblia dele, eu sei o texto que ele citou, João 3,16. Aí quando ele fez menção de ia explicar o texto, João 3,16, ele disse, espera um pouquinho. Peugeot preto na frente da garagem, precisando que seja retirado lá do jet. Placa EAV 0858. Dê essa atenção lá, porque ele ainda não é automático, não tem domínio próprio. O domínio dele está em suas mãos. Quando aquele diácono fez menção de explicar, ele parou e pegou os pés e disse, eu preciso falar algo aqui sobre missão, não tinha nada a ver com a vigília. E disse, vocês querem saber o que é andar 1 hora no sol, na chuva, na lama, para ver paralítico andar, parafusos saírem, pessoas serem curadas, pessoas aceitarem a Cristo, macumbeiros aceitarem a Cristo? Vocês querem saber o que é isso?
Senhor acabou de me dizer que tem algumas pessoas falando que ele fez isso assim, mas para que saibas que eu sou o Senhor, que o levei para aquele lugar, o justifico em público. Aí o pastor prestou. Aí eu me levantei no meio do culto, apontei para a irmã e disse: foi ela que falou, Jesus. Não se limite, se disponha, a obra precisa de você. Tem sempre alguém, pastor, mas eu caí, se levante. Eu não tenho força, receba a vida de Deus nessa noite. Mas o Espírito de Deus, ele te toma nesta noite e te pergunta: você ainda quer fazer? Você ainda se dispõe a fazer? Você ainda tem coragem para fazer? Se você tem essa coragem, eu gostaria de orar por você aqui na frente. Quem tem coragem? Já está vindo um rapaz ali. Já está vindo mais um aqui. Já está vindo mais um aqui. Está vindo outro ali. Está vindo um Senhor ali. Se você tem coragem, se você tem disposição para fazer, e você tem desejo de fazer, o meu desejo era ter dinheiro de fazer uma grande construção para colocar as pessoas lá dentro. Eu tinha vergonha de evangelizar. E as pessoas diziam: tudo bem, eu posso aceitar, mas onde é que eu vou ficar? Minha família não aceita. Pastor Tony, quantas vezes eu passei vergonha, sem ter onde enfiar a minha cara, porque as pessoas diziam: eu quero mas aceitar Cristo, mas eu vou aceitar para ficar na rua? Quem dera Deus usasse um caixa forte, como o povo diz por aí. É forte, sua vitória vai chegar de carro forte, só se for de assalto. Porque para nós, carro forte não funciona assim não. É extravio, é assalto. Deus trabalha de outras maneiras. Não topando o carro forte para que você faça assalto. Que não é ideia. Acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Tem 10. Esse aqui começou a trabalhar no presídio. Não existe lugar. Em todo lugar Deus tem alguém que queira fazer. Eu quis fazer. Eu decidi fazer. Eu quero orar por vocês. Tem mais alguém? Tem alguém que está vindo comigo? Tem alguém que está afastado da igreja? Mas eu me decepcionei, eu saí, parei a obra. O Senhor está chamando de volta pessoas que deixaram grandes propósitos. Deus está chamando de volta. Eu vou orar por vocês. Eu gostaria de pedir auxílio, como sempre, quando meus pastores que estão aqui na minha retaguarda, que por gentileza desçam aqui. Ministre unção de ousadia, de coragem. Não é você que vai falar, Deus falará na tua boca. Se você não tem coragem para fazer, eu conheço o Espírito de Deus que quando entra na vida de alguém dá coragem, ousadia, que depois alguém vai perguntar: rapaz, foi você mesmo que falou aquilo? Eu não sei, eu só sei que minha boca foi usada por aquele que está sentado no trono, que tem domínio da minha vida, que controla a minha vida. Ele sabe o que faz. Eu vou orar. Meus companheiros vai descer aqui. Eu não me limitei, eu só tenho 34 anos de idade, mas eu já me assentei no meio do lixo. Só não tomei café com eles porque não tinha. Aquilo que as pessoas ignoram é lá onde Deus tem uma obra para fazer. Os lugares onde os engravatados não querem ir, é lá que Deus quer que você vá. Mas lá é um lugar inóspito, lá é um lugar que não tem vida, então você vai levar vida lá. Lá é um lugar que não tem luz, é você que é a luz que vai chegar lá. Lá é um lugar que não tem nada para fazer, você vai ser o fruto que vai chegar lá. Você é a sementeira de Deus que vai chegar lá. Deus vai usar você, vai usar a tua vida, vai usar a tua boca, vai usar os teus pés, vai usar a tua vida para alcançar outras vidas. Eu vou orar. Senhor Jesus, eu finalizei aqui agora a sua palavra. Eu não preciso ir muito mais além para falar sobre missões. A maior missão foi o Senhor que fez, se desprendendo da sua glória, deixando o seu trono para vir a esse lugar. Se vestiu como um homem,
Sendo obediente até morte, morte de cruz, porque o Senhor o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, e esse nome que a sua igreja tem, Senhor, como firme fundamento da nossa fé. Aqueles que têm, Senhor, a ousadia, a audácia e a coragem de utilizar o seu nome enquanto se faz missão, não existe portas fechadas que não se abra para o campo missionário quando utilizamos este nome, porque ao poder do seu nome se dobrarão todos os joelhos dos céus, na terra, debaixo da terra. Para estas pessoas, Senhor, que têm se dispostos a fazer missão, começa a abrir portas aonde não existe portas, abrir e aplanar caminhos, quebrar cadeados, abrir ferrolhos, Senhor amado, pelo poder do seu nome e a força do teu Espírito, da mesma maneira que o Senhor fez na igreja primitiva, ungiu, usou pessoas fora do script e fora do normal, usou pessoas que não menos, Senhor, era fora da sociedade. Comece, meu Senhor, a tocar no entendimento dessas irmãs e desses irmãos, use o entendimento dele, use o entendimento dela, da graça, da ânimo, revista pelo poder do teu Espírito. Leve ele, leve ela, meu Senhor, por onde o Senhor quer andar, por onde, meu Senhor, o teu Espírito quer conduzir. Conduza eles, meu Senhor, pelas águas do teu Espírito, na profundidade, Senhor, da tua graça. Revista, meu Senhor, coloque nos pés dele o sapato do Evangelho da Paz, coloca, meu Senhor, sobre ele, sobre ela, o cinturão da verdade, meu Senhor, e a identidade do crente. Coloque-se, meu Senhor amado, sobre ele, sobre ela, meu Pai amado, a capa da autoridade, da unção da graça e do revestimento, e que de alto e bom som, meu Senhor, nós declaramos que onde houver alguém que tem o espírito de adorador, aquele que o Senhor tem levantado, a porta do inferno não prevalece, porque quem é o dono da igreja é o Senhor, a sua igreja está edificada em ti, e esses e estas, meu Senhor, que estão aqui na minha frente, os que estão lá atrás, que sejam tomados pela tua graça, pelo teu poder, pela tua virtude, meu Senhor amado, e onde eles chegarem, que o poder das trevas caia, que a Senhor amado, a potestade seja repreendida, que o enfermo seja curado, que o paralítico seja liberto, meu Senhor, da paralisia, meu Pai, que o oprimido seja transformado, liberto pelo poder do seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Herodes não vai te matar. 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 Diga para teu irmão, Herodes não vai te matar. Pode até te prender, mas Herodes não vai te matar. Pode até te prender, pode até te amarrar, mas Herodes não vai te matar, porque tem alguém descendo para libertar. Tem alguém descendo, tem alguém descendo. Tem alguém quebrando, tem alguém abrindo porta, tem alguém quebrando correntes encadeadas, tem alguém agindo ao seu favor. Amém? Aceitais, por gentileza, fiquem à vontade. Tem alguém aqui que está afastado? Tem alguém aqui que ainda não faz parte desta família? Tem alguém aqui que por algum motivo estava pensando em parar? Tem alguém aqui que devido às circunstâncias da vida disse: eu não aguento mais, eu não vou mais, não faço mais, não prego mais, não canto mais, está difícil, está pesado, não sei se eu consigo. Você vai conseguir, você vai chegar. Amém? Se não tem, que Deus em Cristo te abençoe. Se lembre, a festividade termina no domingo. Comece a fazer missão hoje. Vá lá nos seus contatos, visualize alguém que precisa de Cristo. Comece a fazer missão com os seus dedos. Comece a fazer missão com os seus dedos. Os seus dedos é na tecla do seu telefone. Ligue para alguém, mande mensagem para alguém. Diga: Jesus ainda tem uma obra para continuar na tua vida. Eu posso falar mais um pouco de Jesus para você, mas eu só posso falar mais de Jesus para você amanhã no culto. É por isso que eu te convido para o culto amanhã. E no domingo, se você quiser, já fica com a gente. Amém? Firmado o compromisso? Firmou? Quantos dizem amém? Amém! Assinou no céu, agora se responsabilize e segura a bomba porque assinou. Tem alguém que depende de você. Assim como você foi a resposta da oração de alguém, alguém será a resposta de Deus na sua oração. Que Deus te abençoe, nos abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus. Quem pode dizer amém essa palavra? É isso aí mesmo, é desse jeito mesmo. Glória a Deus, nós temos que fazer a obra do Senhor, precisamos fazer. E eu estou pedindo para Jesus, aviva o Senhor a tua obra. Ó Senhor, a tua obra. Aviva, eu estou pedindo para Jesus avivar a sua obra. Nós estamos um pouco parados, um pouco estacionados, e não podemos ficar estacionados, nós temos que levantar, ficar como Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom. Deus mandou. É o advertido. Ide, pregar o evangelho toda a criatura. Ide. Jesus nos mandou. Então nós temos que fazer isso. E eu estava orando esse tempo atrás, falando para Jesus assim: nós temos que fazer muita coisa em pouco tempo. Muita coisa, meus irmãos, nós temos que fazer em pouco tempo. Então, assim, esse pouco tempo nos resta, precisamos levantar e vamos fazer a obra do Senhor, deixa Deus trabalhar na nossa vida. Que Deus abençoe, vai ter mais, domingo de manhã tem mais, domingo à noite tem mais, e assim nós vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, fazendo a obra do Senhor nosso Deus, e que Deus possa se agradar de cada um de nós. E quem sabe nós levantamos hino, Jesus abrevia a sua vida. Glória a Deus. Quem sabe mais uma alma que precisa ser salva antes de Jesus vir e que precisamos buscar ela, né? Então vamos buscar ela e já abre espaço para Jesus voltar, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou deixar aqui o pastor Rogério com as últimas considerações. Glória a Deus. Consideração final, nós vamos colocar todos de pé agora. Aleluia. É hora de fazer, né? Já ouvimos o que tem que fazer, né? Agora é colocar em prática. Amém? Queria agradecer a todos que participaram, o Joel, sua esposa. Deus abençoe a presença do pastor Edson. Sim. Glória a Deus. Irmãos, amanhã vai estar ministrando o presbítero Danilo, tá? O Danilo estaria ministrando hoje, mas ele trocou o pastor Edson, tá? Domingo de manhã, quem vai ministrar vai ser o pastor Carlos, tá bom? E domingo à noite, o pastor Antonilson dos Santos vai estar ministrando o culto de missões, tá bom? Vamos ver algumas alterações, mas é tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecer a Deus? Vamos. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir a tua direção, ouvir, Senhor, o Senhor falar poderosamente conosco, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, comigo nessa caminhada, para a nossa mente, para fazer missões, ó Senhor, comigo. Leva o teu povo em paz para a sua casa, guardando e livrando de todo o mal, Senhor, comigo. É o que nós te pedimos e por fé do nome santo te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pastor. Grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus comunhão, as consolações do Espírito Santo, que reina sobre a sua igreja, não só hoje, mas todos sempre. Nos digam.